Seja adorado, Senhor, nesse lugar, seja entronizado, encha as nossas vidas com a Tua presença. Tua presença é real nesse lugar. Oh Deus, nós Te adoramos, Senhor. Tu és único, incomparável. Quero declarar nessa noite sobre a sua vida a canção, a letra dessa canção que diz que a atmosfera já mudou, porque o seu Espírito está aqui, o seu Espírito está contigo. E as evidências surgirão. Pois o seu Espírito está aqui. Sinta a presença do Senhor. Já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, Senhor. Flua sobre a vida de cada um desses que estão agora assistindo essa ministração. Que haja o fluir, que haja o mover da nuvem de glória do Senhor sobre as nossas vidas. Envolva-nos com a sua presença. Em nome de Jesus. As evidências surgirão, Deus trará sinais, pois o seu Espírito está aqui. Aleluia. Adore o Senhor onde você está. Mude a atmosfera do seu lar, da sua vida, do ambiente onde você se encontra. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve. Seja envolvido pela nuvem de glória, pela presença do Altíssimo. Seja cheio nessa noite da presença de Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu vim aqui nessa noite compartilhá-la com você que está me assistindo. Tenho certeza que Deus acrescentará ao seu coração esperança. Esperança de dias melhores, esperança de mudança na sua vida. E você que quer e pode, abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. São dias de trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Mas para entendermos isso, precisamos compreender o cenário do profeta Jeremias, que escreveu em Lamentações essa palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas ele só disse isso depois de um momento trágico, depois de um momento de crise, onde ele chegou à conclusão que era necessário ele trazer à mente dele aquilo que dava esperança. Porque nos dias de crise, somente agindo assim, trazendo à nossa mente aquilo que nos edifica, que nos fortalece, é que vamos vencer as batalhas diárias.
Eu quero compartilhar com você essa palavra. Jeremias era um homem de Deus, era um profeta escolhido por Deus para pregar às nações da terra. Deus tinha promessas na vida de Jeremias. Muitas foram as promessas de que Deus era com ele, de que o Senhor daria vitória a ele. O Senhor entregou inúmeras promessas dizendo a ele, olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. O Senhor ainda disse mais, disse Jeremias, toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, porque eu sou contigo. E diante de Jeremias, Jeremias vê um cenário oposto a essa realidade. Jeremias vê um cenário diferente daquilo que ele ouviu da parte de Deus. Um cenário de derrota, de morte. A sua cidade e o seu povo havia sido levado cativo. O templo havia sido destruído. A cidade estava em ruínas. As pessoas haviam sido levadas cativas, muitas pessoas estavam morrendo de fome e não tinham o que comer. Para comer ou conseguir pão, precisavam arriscar suas próprias vidas. Ou elas arriscavam as suas vidas, ou morria de fome, ou morria pela espada, porque era um risco de vida. A fome era tão grande naqueles dias que o povo que estava faminto sentia febre. Jeremias, ele olhou para esse cenário, ele olhou para fora, ele olhou para toda essa situação. E eu penso que Jeremias tenha questionado a Deus, Senhor, onde estão as suas promessas? Onde estão aqui as palavras que o Senhor lançou sobre a minha vida? E a palavra diz, ainda em Lamentações, que a ferida era tão funda, que o próprio Deus, através do profeta Jeremias, disse... sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem poderá curá-la? Quem poderá salvá-la? Quem poderá libertá-la? Quem poderá nos salvar nesses dias? Com tamanha ferida que se encontra os nossos corações, sem sabermos o quanto durará essa quarentena. Jeremias, depois que ele olhou para fora, para as circunstâncias, ele então começa a olhar para dentro dele. Ele começa a dizer, eu vi. Eu sou o homem que vi o seu furor, a vara da sua ira. Eu contemplei a forma com que o Senhor tratou aquele povo, aquela cidade. E Jeremias, ele começou a se lamentar. Eu vi a aflição, e não só vi, mas também experimentei a aflição. Ele começa a dizer que o Senhor o fez andar debaixo de escuridão. O Senhor tirou de sobre ele toda a luz, para que ele não visse mais. Onde ele clamava por socorro, ele gritava por socorro, e o Senhor não o ouvia. E o Senhor rejeitava as suas orações, a ponto de Jeremias dizer, olha... eu fui feito flecha, eu fui feito, melhor dizendo, alvo, e o Senhor era a flecha. O Senhor atingiu e lançou sobre mim as suas flechas, tirou-me a minha paz, e eu já não sei mais o que é prosperidade. Jeremias chegou ao ponto de dizer, meu esplendor se foi, a minha esperança se foi, em outras palavras, a minha glória se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. A esperança de Jeremias tinha se esvaído, e ele dizia que a sua alma desfalecia. E nesse momento de tamanha dor, de tamanha aflição, de tamanha desesperança, Jeremias então resolve, pensa e decide e diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Todos nós estamos sujeitos a passar por tempos difíceis, tempos de provações, tempo de dificuldades, e nós precisamos entender o que o Senhor tem a nos dizer nesses dias difíceis. Queridos, os dias difíceis chegam para todos, para pessoas bem-sucedidas, para pessoas menos favorecidas, para pessoas de cultura, de conhecimento, para pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Chega para todos.
chega até mesmo para quem tem promessas. Jeremias tinha promessas da parte de Deus. As promessas de Deus não nos isenta, não nos torna imune daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Mas a promessa dele é poderosa para nos livrar. A palavra fala que nós vamos passar pelas águas e elas não vão nos afogar. Nós vamos passar pelo fogo e ele não vai nos queimar. Nós vamos passar, nós não vamos permanecer. Nós não vamos ser queimados, nós não vamos ser aniquilados. E eu queria que vocês compreendessem isso. A maior promessa que Jesus fez ao seu povo é de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Essa é a maior promessa. Vamos passar o que precisarmos passar, sabendo que a presença do Senhor é conosco, sabendo que Ele está conosco em nossas vidas. Porque Ele sempre disse que no mundo nós teríamos aflição, Ele sempre nos preparou para o dia da adversidade, Ele sempre nos preparou para o dia mau, Ele sempre nos deu ferramenta para isso em nossas vidas. O problema é quando o dia se tornam dias, quando uma semana de problema ou de adversidade na nossa vida se tornam semanas, e as semanas se tornam meses, e os meses, quem sabe, anos. O povo durou 70 anos o cativeiro deles. Quero eu acreditar que o que estamos vivendo hoje sobre as nossas vidas e na nossa nação e nas nações, demais nações da terra, venha se findar o quanto antes. Mas a gente não pode descartar que isso pode levar não só dias, semanas, meses. E precisamos saber como lidar com essa crise, como lidar com essa situação nesse tempo, tendo esperança. Como não permitir que as circunstâncias roubem a nossa paz, a nossa expectativa naquilo que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas. E para isso o que nós precisamos aprender com essa lição, com Jeremias, é simplesmente parar de olhar para fora, para as circunstâncias, para o cenário, parar de olhar para dentro, para as nossas limitações, aquilo que nós não podemos, e começar a olhar para cima, para o alto, que é da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, vem do alto. Precisamos mudar o foco da nossa vida, precisamos olhar para Deus e entender que até mesmo nos dias difíceis, nos tempos difíceis, Deus nos faz promessa. Deus disse para Abraão estava no deserto, caminhando, sem saber para onde ir, o que ia fazer da sua vida. E o Senhor disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti. Olha, Abraão. Abraão, então, perseguindo, caminhando rumo àquela terra que Deus havia falado para ele, mas que ele não sabia onde era, como seria. Num determinado momento, Abraão, dentro da tenda, Deus falou: sai da tenda, Abraão, sai da tenda e olha para cima, olha para o alto, olha para fora, olha, contempla as estrelas, vê se pode contar. Conta aí, 1, 2, 3. E Abraão olhou e Deus falou: assim que será a sua descendência. Nós aprendemos aqui que Deus, até mesmo no deserto, nos momentos de crise da nossa vida, Deus nos faz promessas. Deus fez promessas a inúmeras pessoas, a Ezequiel. Ezequiel estava cativo na Babilônia e a Bíblia fala que ele teve visões de Deus. Os céus se abriram junto ao rio Quebar. Ele teve visões de Deus. E não somente Ezequiel, Estevão estava sendo apedrejado, beirando a morte, quando então ele olhou para o céu, ele olhou para cima e os céus se abriram e ele contemplou Jesus. Queridos, nos momentos mais críticos, Deus nos faz promessas. Nos momentos mais críticos das nossas vidas, Deus nos faz enxergar o seu sobrenatural. Creia que esses dias são dias de Deus compartilhar comigo e com você visões da sua glória, visões que vão mudar a nossa história, o nosso rumo, a nossa cidade, o nosso país.
Por isso o Senhor está te fazendo um convite hoje. Mude o foco da sua vida. Por quê? Porque o que você foca expande. Se você está focado no problema, o seu problema vai expandir. Mas se você está focado na solução, você vai receber o livramento, o milagre, aquilo que você precisa da parte de Deus. Queridos, Jeremias, ele disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele decidiu, ele disse para si mesmo, eu quero, eu preciso. É uma questão de necessidade, de vitalidade. Eu preciso trazer à memória, eu quero. Ele não estava conseguindo, porque tudo que ele via dizia para ele que não ia dar. Dizia para ele que a esperança dele havia acabado. Dizia para ele que acabaram as suas forças. Não há mais expectativa para você, nem mesmo em Deus. Mas ele disse, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E você não sabe, queridos, o poder que existe em trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Porque tudo começa na mente. Os bons e os maus pensamentos nascem na mente. A nossa mente é composta por aquilo que nós memorizamos, que são as portas de entrada para a nossa alma, os 5 sentidos, né? É a audição, a visão, o que nós tocamos, isso entra no nosso intelecto e nós então começamos a memorizar. Nós temos aquelas memórias que podem ser longas ou podem ser curtas. E nós então começamos com isso a entender que a nossa mente é formada por aquilo que nós memorizamos, quanto também por aquilo que nós imaginamos. Aquilo que não existe, mas que a gente imagina, que a gente cria, que a gente idealiza. O que nós precisamos entender é que os nossos pensamentos, eles não podem ser excluídos. Eles não podem ser deletados, mas eles podem ser substituídos. Talvez seus pensamentos hoje sejam pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, de pânico, pensamentos de tristeza. Mas o Senhor te convida hoje a substituir esses pensamentos, a transformar esses pensamentos. Você não pode deletar, mas pode substituir. E, queridos, é necessário que você faça isso. É necessário que você transforme a sua mente para que tudo à sua volta mude. E eu quero que vocês compreendam que quando falamos de esperança, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, falamos de esperar, de ter expectativa. E quando temos expectativa é estar preparado, né? E agir para receber algo. Isso é expectativa. É como se a gente estivesse esperando por alguém. A gente se prepara para receber aquilo que nós aguardamos, né? E a esperança é a feliz antecipação de algo que é bom. Aguardamos aquilo que é bom e aquilo que é bom é antecipado, é a nossa esperança, é o nosso desejo cumprido, né? O nosso desejo cumprido. A esperança é o sentimento de quem vê como possível aquilo que se deseja. É quem tem confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Então, nós precisamos exercitar, nós precisamos praticar essa verdade que nos liberta e que nos transforma. E a expectativa com esperança nada mais é do que a prontidão e a atitude para receber algo bom. Nós não podemos ficar somente esperando algo bom. Nós precisamos ter prontidão. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Jeremias, ele mudou a sua ótica, ele mudou o seu foco, ele tirou os olhos e o seu coração das queixas, das lamentações, daquilo que ele via e começou a alimentar não aquilo que os seus olhos viam, mas aquilo que ele queria crer, aquilo que ele queria acreditar. Você precisa nesses dias alimentar a sua fé. Você nesses dias precisa alimentar a sua esperança. Então ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele pensou, o que pode me dar esperança?
E a palavra do Senhor nos diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Jeremias começou a se lembrar do amor infalível de Deus, do amor insubstituível, incondicional, do grande amor de Deus, que nós não estamos aqui sozinhos, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a peste, nem a espada, nem a escuridão, nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele começou a se lembrar do amor de Deus, e por causa do amor de Deus, nós não somos consumidos. Não somos consumidos. E por quê? Por que não somos consumidos? Porque o seu amor dura para sempre. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E é por isso que nós estamos respirando. É por isso que nós podemos ser gratos ao Senhor. E Ele diz: grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor para conosco. A sua fidelidade fala a respeito daquilo que Deus já havia feito por ele e daquilo que Deus ainda ia fazer por ele. Quantas vezes, queridos, você já experimentou a fidelidade de Deus na sua vida? Quantas orações você já fez que Deus já respondeu? Quantas coisas aconteceram na sua vida que você viu a mão de Deus te guardando, te livrando, te poupando e até mesmo te abençoando? Queridos, Jeremias, eu penso que não só lembrou daquilo que Deus havia feito por ele, mas aquilo que ele ouviu que Deus fez aos seus pais, aos seus antepassados e até mesmo ao próprio povo de Deus. Quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus providenciou o maná no deserto, quando Deus enviou as cordonizes e não deixou o seu povo passar fome, quando Deus agiu de misericórdia com o seu povo, abrindo o Rio Jordão, derrubando as muralhas de Jericó. Foram tantos livramentos, foram tantas vitórias, foram tantas coisas que Deus fez a favor do seu povo. Nós precisamos recordar aquilo que vivenciamos de melhor na nossa vida, as bênçãos já alcançadas, as promessas já cumpridas da parte de Deus na minha e na tua vida. O Senhor está nos ensinando a mudar a nossa história através dos nossos pensamentos. Queridos, e o importante disso tudo foi que Jeremias começou a declarar depois disso. Aquele homem que estava declarando a sua agonia, a sua dor, a sua escuridão, ele começa a declarar porque o Senhor é bom. A minha porção é o Senhor, Jeremias começou a dizer. Por isso nele colocarei a minha esperança. Aquele homem que estava dizendo que não tinha mais esperança. Ele viu a misericórdia, ele viu o amor, ele viu a fidelidade. Então ele pode dizer: eu vou colocar em ti a minha confiança. E a confiança, a esperança, nada mais é do que esperar com confiança. Ele começou a confiar novamente em Deus. E ele orou. Ele fez uma oração. E ele disse em Lamentações, capítulo 5, versículo 20, por que motivos então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como antigamente, a não ser que já tenha nos rejeitado completamente. A tua ira contra nós não tenha limite. Por que motivo te esquecerias de nós? Por que motivo haveria de nos desamparar tanto tempo? Será quanto tempo mais vamos permanecer na quarentena? Mas de forma que a gente tenha que pensar como Jeremias. Por que haveria Deus de nos desamparar? Por que haveria Deus de nos abandonar por tanto tempo? Se Ele mesmo nos criou, Ele nos formou, Ele nos projetou para a sua glória. Que interesse Deus tem em nos abandonar? E Jeremias ora e diz: Senhor, restaura-nos como antigamente, faz-nos de novo, queremos viver novamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que não passe de nós, que não passe de nós.
Nós precisamos aprender com ele. Nós precisamos aprender que quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, nós podemos mudar as nossas ações, as nossas atitudes, o cenário à nossa volta, o ambiente, e não só isso. Quem traz à sua memória o que pode dar esperança tem o poder de mudar a sua própria história, a sua própria vida. Se você quer uma mudança de vida, comece a mudar os seus pensamentos, porque aquilo que você pensa desce para o coração. E quando desce ao coração, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Nós falamos do que o coração está cheio. E quando nós falamos, nós confessamos, nós declaramos e nós recebemos. Por quê? Porque você recebe aquilo que você declara. Você recebe aquilo que você confessa. O que é que você tem declarado? O que é que você tem confessado? Reveja agora as suas palavras. Reveja agora os seus pensamentos. É um tempo de mudança. É um tempo de crescimento. É um tempo de rompimento com as coisas passadas, com as coisas velhas e aquisição de novos hábitos, com aquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso o Senhor diz para você, não traga à tua mente aquilo que vai te desanimar, aquilo que vai te entristecer, aquilo que vai te aborrecer, aquilo que vai te desanimar. Não traga pensamentos de medo, pensamentos que vão te paralisar, que vão te frear. E é por isso que nós precisamos rever o que estamos pensando. E não só rever, mas precisamos ver aquilo que edifica, ouvir aquilo que acrescenta, falar aquilo que alimenta, que fortalece a tua alma. Por isso ouça, veja, leia, faça tudo que mande para o teu cérebro lembranças positivas, lembranças favoráveis, lembranças que vão trazer esperança para você, esperança para você. Queridos, esse é o tempo de alimentarmos a nossa fé, alimentarmos a nossa esperança. O Senhor está nos convidando para isso. E eu quero dizer para você que um dos maiores inimigos da esperança, um dos maiores sabotadores da esperança é simplesmente se esquecer das promessas. Tudo que o mundo irá fazer, tudo que o inimigo irá fazer é nos proporcionar o esquecimento daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus prometeu, que estaria conosco todos os dias, daquelas promessas que Ele nos fez, daquilo que nós iríamos alcançar, da descendência que iríamos ter. Tantas são as promessas feitas a cada um de nós. O Senhor está sempre nos fazendo promessas da parte dEle. Jeremias chegou um momento na sua vida em que ele disse que o Senhor já não o ouvia mais, que o Senhor já o havia esquecido, abandonado. Tamanho era o fundo do poço que Jeremias havia parado. Ele deixou de acreditar nas promessas, de lembrar das promessas, e com isso o inimigo começou a sabotar a sua esperança, a sua expectativa naquilo que Deus poderia ainda fazer por ele. Sabe por quê? O adversário usa esse esquecimento nas nossas vidas, porque quem se lembra das promessas se lembra de quem prometeu. Se lembra de que quem prometeu é fiel para cumprir. Nós não estamos falando de homem, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é Deus para cumprir. Deus, Ele cumpre cada uma das suas promessas porque Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Queridos, é nisso que temos que basear a nossa fé e caminhar, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, os nossos cuidados. Por quê? Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de você. Você não está sozinho nessa caminhada, ainda que você se sinta muitas das vezes sozinho. Deus tem sempre falado conosco. Deus tem feito promessas nesse tempo difícil. E a minha pergunta para você, o que é que Deus tem falado para você nesses dias? O que é que o Senhor tem falado com você? Quais são as promessas que o Senhor tem feito a você nesse tempo?
Queridos, eu queria que você começasse a se lembrar disso. Eu queria que você dissesse para sua mente aquilo que Deus tem feito ou que Ele irá fazer por você. Apegue-se firmemente às promessas do Senhor. Como estamos falando de memória, estamos falando de mente, nós falamos de um campo de batalha. Nós sabemos que o céu e o inferno são reais. Assim como existe o céu e o inferno, na nossa mente também existe um campo de batalha, onde atua emissários do inferno e do céu. E numa parte do nosso cérebro, o inimigo, ele aproveita essas circunstâncias contrárias para poder dizer para você, aqui, aí, acabou a esperança. Acabou a esperança para você. Mas em outra parte, onde a gente pode ouvir o ecoar, o som de muitas águas, os anjos do Senhor, o Espírito de Deus. Queridos, e aqui nesse lugar chamado céu, aqui nós vamos ver o Senhor dizendo aqui o que era esperança virou realidade. Essa é a visão de Deus para mim e para a tua vida. Aqui o que era esperança virou realidade. O que Deus quer é transformar os nossos sonhos em realidade. Por isso a gente precisa entender que quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, nós deixamos de andar em trevas e começamos a andar em luz. Jeremias antes se viu andando em trevas, sem saber para onde ir, o que ia fazer. Mas o Senhor, em Isaías capítulo 60, versículo 2, diz que a escuridão cobre os povos. As trevas cobrem as cidades, a terra, mas sobre nós que cremos, raia a luz do Senhor, se vê a glória de Deus sobre nós, sobre mim e sobre ti. Queridos, andar na luz é enxergar em qualquer momento. Nós somos candeeiro de Deus, é tempo da gente vir para fora. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória de Deus vem, a luz de Deus vem quando trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Quando fazemos isso, temos paz. Paz conosco, paz com Deus, paz com as coisas, independente das circunstâncias, por pior que seja o cenário, temos paz. Sabe por quê? Isaías capítulo 26 diz que o Senhor mantém em paz aquele cuja mente está firmada nele. Se sua mente está firmada em Deus, você terá paz. Queridos, Jeremias havia dito: perdi a minha paz, o Senhor retirou de mim a minha paz, de forma que eu não sei mais o que é prosperidade. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje, se você mantiver a tua mente nele firmada, você terá paz, não te faltará paz nesses dias, independente do que você esteja vivendo. E por último, quando trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, queridos, aprendemos a esperar com paciência e entendemos e aprendemos que tudo coopera para o nosso bem. Aprendemos a esperar com paciência. Jeremias chegou a essa conclusão, versículo 26, ele diz: bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esperar já não é bom, queridos, principalmente para quem é ativo, para quem é ansioso, mas esperar com paciência, esperar tranquilo, só espera tranquilo quem sabe o que pensa, quem traz à memória aquilo que dá esperança. Deus não quer que você espere com ansiedade, com perturbação, com desassossego, mas quer que você espere tranquilo pela salvação do Senhor. Enquanto você espera, Deus trabalha por mim e por você. Eu quero deixar 2 versículos da palavra de Deus para minha e para a tua meditação. Nós precisamos ficar firmes na esperança, que é a âncora da nossa vida, uma esperança que não se abala, uma esperança que permanece, que é firme, que vai além dos nossos 5 sentidos. E essa esperança, ela só pode existir debaixo do poder de Deus, em Deus. O Espírito Santo é o precursor, é aquele que traz essa esperança
que vai além do natural, que traz o sobrenatural, traz as coisas que não são como se já fossem, que passam a existir desde já, agora, para mim e para você. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Parece até o que a gente está vivendo agora, queridos. Para que não confiássemos em nós mesmos. Deus sabe o que faz. Ele tira nossa confiança nos médicos, nos remédios, nos homens, em nós, e coloca a nossa confiança nele. Ele está no controle da minha e da tua vida. E ele diz: mas para que confiássemos em Deus, que ressuscita os mortos, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Glória a Deus. Por isso, olha o que diz a palavra, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Ainda que a gente esteja a nos desgastar interiormente, nós somos renovados. Porque os nossos leves e momentâneos sofrimentos, eles estão produzindo para nós um peso de glória muito excelente. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, é tempo de você fixar os olhos nesses dias naquilo que você não está vendo, mas naquilo que você acredita. Use a sua fé para isso nesses dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar em todos os seus caminhos. E eu quero declarar esse finalzinho, essa canção aqui com você, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida para a glória dele, em nome de Jesus. Que como Abacuque você possa se alegrar no Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda assim você possa se alegrar no Deus da sua salvação. Não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Mais pressão que seja a situação, no controle tu está, na palma de suas mãos. Comece a adorar a Deus, comece a trazer a memória que te dá esperança, coloca louvores, ouça a palavra de Deus, palavra de vida para você. Mas pressão que seja a situação, no controle tu está. Na palma de suas mãos está todo o controle. Não dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que você possa se alegrar. Que você possa se alegrar. Mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, sabendo que a sua esperança, que a sua salvação, que a sua provisão vem do alto, vem do Senhor. Vem do Senhor que fez os céus e a terra,
Que o Senhor te dê uma semana próspera, abençoada. E digo para você, fica firme, firme nas promessas do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo o Senhor em nome de Jesus. Um abraço.